O nosso boa noite a todos vocês ligados conosco na Hit TV. E esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus, que vai ao ar todos os domingos, a partir das 22h30. É um programa musical, mas também falamos de Deus, falamos de testemunhos. Vamos ter convidados especiais nessa noite, pessoas que fazem a diferença cantando, louvando e adorando o nosso Deus. Mas antes de chamar os nossos convidados dessa noite, eu sempre tenho um recado do coração de Deus para o seu coração. O Salmo de número 73 é um testemunho de Asaf. Asaf, ele era maestro de música, ele era convidado para as festas nacionais na época do rei Davi. Só que um certo dia, o Asaf, ele olha para a prosperidade do ímpio e ele começa a se distanciar de Deus. E ele começa a sentir inveja dos soberbos e dos ímpios. Ele chega a ficar como um animal perante o Senhor sem entender nada. Até que a palavra de Deus declara no Salmo 73, verso 17, até que entrei no santuário do Senhor e entendi o fim deles. Então o Asaf, ele se afasta da comunhão. Quando nós nos afastamos da comunhão, nós vamos perecer. Quando você se afasta de estar com Deus, você começa a ver as coisas no seu horizontal. E quando você começa a servir a Deus horizontalmente, você vai ver tantos problemas. Quando você começa a servir a Deus somente verticalmente, só será você e Deus, e as demais coisas que você vê, você tem que orar. Porque se você colocar no seu coração problemas de pessoas que estão até na mesma posição sua e você achar que essas pessoas estão fazendo tudo errado, estão sendo abençoadas, isso é um engano. Cuidado com a síndrome de Asaf, porque o Asaf, depois no final do número 28, ele fala, bom para mim é aproximar-me de Deus. Então, muito bom é se aproximar de Deus. Não tem lugar melhor do que estar próximo de Deus. Esse é o lugar de todo cristão. Jesus, fui liberto, saí da contramão, do caminho do pecado, jamais eu voltarei a ser perturbado. Com Jesus é muito bom, tá tudo dominado e não há quem possa me fazer retroceder. Está garantido, não vou me perder, com Cristo jamais andarei sozinho. Ele é minha estrada, meu caminho verdadeiro. Canta minha nesta atmosfera a vida voa e desliza. Ó, nos teus braços quero me envolver, todo meu ser treme, treme. Senhor, tu me conduzes, ó Senhor, tu és meu rei, a minha luz. Fazer, se hoje sou forte, estou do lado de Jesus que venceu até a morte. Como é bom viver o seu divino amor, um amor perfeito do meu Salvador. Pode a chapa esquentar até o caldo entornar, pode a faca ir pro brejo que eu não fico preocupado. Tá chovendo canivete e eu tô dando glória, Jesus tá do meu lado garantindo minha vitória. Canta minha nesta atmosfera a vida voa e desliza. Ó, nos teus braços quero me envolver, todo meu ser treme, treme. Senhor, tu me conduzes, ó Senhor.
ser treme, treme. Senhor, tu me conduzes, ó Senhor, tu és meu rei, a minha luz. O programa Noite com os Adoradores de Deus. E estar ao lado de Jesus é a melhor coisa que você faz. Estamos recebendo nesta noite, com muita alegria, com muita satisfação, a cantora Jaqueline Lages. Vem para cá, mulher de Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus possa lhe usar. Deus lhe abençoe, sucesso, viu? Seja bem-vinda, fique à vontade para o nosso bate-papo. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, para você em casa, você vai poder ver um pequeno VT que fala sobre a vida dessa amada adoradora. Se liga nesse VT, já já voltamos. Nascida em Cristalina, Goiás, Jaqueline Lages enfrenta grandes desafios desde o início de sua vida. Por conta de sequelas da rubéola e toxoplasmose que sua mãe contraiu durante a gestação, Jaqueline nasceu com menos de 20% da visão. Mesmo sem vir de um lar evangélico, sua trajetória na fé começou cedo, aos 6 anos de idade, quando foi levada pelos avós à Assembleia de Deus de Madureira. Ali, conheceu Jesus e sua vida foi transformada. Com o apoio e incentivo dos avós, Jaqueline se dedicou à vida cristã ainda na infância. Cresceu ativa na igreja, liderando o ministério infantil, apoiando grupos de mulheres e atuando como ministra no círculo de oração. Sua sede por aprender e servir foi crescendo junto com o seu chamado. Aos 22 anos, formou-se em teologia e foi consagrada ao ministério, iniciando uma caminhada marcada pela pregação e pelo louvor. Quando Jesus permite a festa, ele já determina quem adentrará o templo para o adorar. Mesmo se achando menor, libere a adoração. Hoje o teu vaso de alabastro tem que transbordar. O cenário para que ele opere é adoração. É o dia da tua vitória, pode acreditar. Foi ele quem te convidou para estar nessa festa. E até quem te humilhou vai ter que te honrar. Reconhecida missionária aos 25 anos, no ano seguinte, Jaqueline foi ordenada pastora pela Convenção Conieb em uma cerimônia conduzida pelos pastores Rodrigo Agostini e João Lima. Com o passar do tempo, seu ministério ganhou ainda mais profundidade, com um olhar sensível para o cuidado de mulheres que enfrentam traumas emocionais. Essa missão a levou a buscar formação na área da saúde mental, concluindo uma pós-graduação em psicanálise para oferecer cura e acolhimento além dos púlpitos. Em 2023, Jaqueline se casou com o maestro Mary Wilton Lages, adotando o nome artístico de Jaqueline Lages. Unidos pela fé e pela música, o casal segue compartilhando o amor de Cristo com excelência e sensibilidade. Hoje, Jaqueline é a prova viva de que não existe limitação capaz de impedir os planos de Deus, porque quando Ele chama, nenhuma escuridão apaga a luz, nenhuma dor resiste à cura e nenhuma barreira é forte o bastante para impedir o propósito de Deus. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar. Não saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, Jaqueline Lages aí, você viu essa prévia dela aí e você receba o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência nesta noite que o programa está abençoado. Minha querida Jaqueline Lages, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Noite com os Adoradores, que Deus lhe abençoe. Para a gente começar, conte para mim como foi que a música chegou na sua vida,
Qual foi o seu primeiro encontro com Cristo? Quando tudo começou? Você já veio de uma família evangélica? Seu pai e a sua mãe já tinham essa raiz musical? Conta tudo para nós aí, como foi que aconteceu e surgiu essa adoradora abençoada chamada Jaqueline Lages. Muito obrigada, pastor, muito obrigada. Que alegria estar com o senhor nesse programa maravilhoso, que alegria em poder interagir, né, com o pessoal que está assistindo, é uma honra. Então, pastor, eu não nasci em um lar evangélico, né, infelizmente, mas aprove Deus os meus avós, a minha avózinha Almei, meu avô Valeriano, me levarem para a casa do Senhor e me apresentar a Jesus com 6 anos de idade. Maravilha. Né, para a glória de Deus. Eu me esforcei para poder estar na presença do Senhor, fui líder de crianças, fui líder de jovens, de senhoras, né? E Deus me permitiu, depois desse tempo, estar aprendendo a adorar ao Senhor, né? Não é fácil ser um cantor de excelência, mas adorar a Deus, todos são capazes de adorar. Aprove Deus eu aprender a adorar a Ele, a cantar, a exaltar o nome dEle através do louvor. E eu já estava com 22 anos de idade quando Deus me permitiu iniciar a minha vida na música, começar aos meus primeiros passos, né, através da música. Mas antes era só ajudando na igreja mesmo. Só mesmo como um membro normal da igreja. Exato. Hoje a Jaqueline Lages, eu vi aqui no VT que você também é missionária, pastora. E como conciliar, né, a sua agenda de cantora com a pastora ao mesmo tempo? Ou o convite surge para as duas pessoas ao mesmo tempo? Na verdade, o concílio ele vem gradativo, né? Uhum. E acaba que a agenda ela vem já para a pastora, para a cantora, quem convida para pregar, convida para cantar, convida para exaltar o nome do Senhor, né? Geralmente o convite é um só. Já vai louvar, já ministra, né? E para a gente é uma honra fazer a obra de Deus. Que legal. A sua trajetória é marcada por muitos desafios, né? Desde o seu nascimento, quando você enfrentou um problema de visão. Você lembra quando você enfrentou essa situação desde criança, esse problema de visão, que é muito importante acentuar, porque às vezes, né, nós conhecemos hoje a Jaqueline Lages, mas sempre tem as barreiras, as batalhas. Você lembra desses detalhes? Como foi? Conta pra gente esse testemunho. Então, eu não me lembro muito bem de como foi, né, desde o nascimento, tem muitas passagens, mas eu sei o que me foi contado pelos meus pais, né, meu pai já dorme no Senhor, pela minha mãe, então eu me lembro da minha mãe contar que ela teve toxoplasmose e rubéola quando estava grávida de mim, mas Deus me deu livramento, porém eu nasci apenas com 20% da visão. Então, eu com 20% da visão, eu não enxergava até onde você está, eu não conseguia, né? Eu não tinha, mas com o tempo, Deus usou um pregador para falar que iria me curar e foi me curando gradativamente. Eu não tenho 100% da visão, mas hoje eu posso dizer que eu tenho 85, 90, né? Enxergo bem melhor do que quando era criança. Que legal. O importante é que Jesus, ele continua curando até os dias de hoje. Para a glória de Deus. Através de suas canções, de toda essa sua trajetória com Cristo, nós cantamos, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. É verdade. Já teve algum testemunho que foi relevante ao seu ministério através de uma canção que você cantou e alguém lhe contou isso? Olha, aquela canção tal, já eu recebi um milagre. Você tem um depoimento desse para nos contar? Na verdade, quando eu fui ordenada pastora, foi exatamente quando Deus começou a me usar através de milagres, de profecia, de revelação, né? E adorando a Deus, muitas vezes Deus operou por meio do louvor, né? Eu me lembro, inclusive, você gostaria de um testemunho específico, né? Eu me lembro, inclusive, de uma moça que tinha câncer no útero. Olha aí, que e terminando de adorar, ela simplesmente sumiu do culto e quando ela voltou, ela disse que ela foi ao toalete e quando voltou, ela tinha expelido esse câncer no vaso sanitário. Né? Então, assim, muito forte. Muito forte. Isso é isso que faz toda a diferença na vida de um adorador. Porque se Deus habita no meio dos louvores, então algo de bom tem que acontecer na vida das pessoas. Eu queria que você agora nos presenteasse essa primeira canção que você vai nos abençoar e você que está em casa também vai ser abençoado. É a canção que tem um título Jó.
Depois a gente volta falando dessa canção, tá bom? Vamos Tá receber ótimo. Jaqueline Lages aqui no palco dos adoradores, essa canção Jó. É uma honra. Se alguém tentar te humilhar porque és crente, crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não te rendas, porque ele já perdeu. E agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel ao seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo o inferno escutar. Não saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como fala sua louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e eu não queres tu aceitar.
Maravilha! Jaqueline Lages, canção abençoada. Essa eu creio que seja a que eu mais conheço, a mais conhecida que tocou pelo Brasil. Uma mensagem muito importante. E eu vejo as canções que são verdadeiramente mensagens. Nós somos cantores e pastores que cantam. No seu caso, você foi ordenada pastora. Isso. E quando você foi ordenada pastora, você decidiu se formar em psicanálise. Psicanálise. E hoje, essa função, você tem um trabalho paralelo, você atende escritório, isso é nos cultos na igreja, como é que você trabalha com essa função? Então, eu decidi me pós-graduar em psicanálise, né? Eu fiz gestão de pessoas, depois me decidi me pós-graduar em psicanálise, para ajudar os muitos, inúmeros casos que eu precisava atender, né? Quanto aos meus irmãos, as pessoas que me procuravam na igreja, e eram coisas, às vezes, tão bizarras que eu não sabia como lidar. Então, eu precisei fazer pós-graduação em psicanálise para poder ajudar. Então, eu não atuo profissionalmente como psicanalista, não atuo profissionalmente, né? Hoje, só um complemento mesmo. Isso, é só o complemento mesmo da obra de Deus na minha vida, mas não atuo, não. E na igreja, e o sintoma que a pessoa tem para que entre nessa tua área aí? Qual o sintoma que é observado numa pessoa? As reações, né? Na verdade, é um conjunto, né? É um conjunto. Mas, principalmente, quando a pessoa não quer falar, quando ela não quer se expressar, né? Então, ela fala por alto, ela não conta tudo, né? Existem casos dentro de casa, situações, principalmente com mulheres que já sofreram algum tipo de situação adversa no lar, algum abuso, né? Então, às vezes, não quer contar tudo. Então, as atitudes, as ações, a forma de falar, até um jeito de mexer no cabelo, de não olhar nos olhos, tudo faz com que a gente consiga compreender e decifrar aquilo que aquela pessoa não está passando, né? Entre linhas, a gente consegue ler o que ela não quer falar. Que maravilha! Isso é importante saber, porque muitas pessoas talvez tenham problemas. E uma pessoa muito calada na dela, isso também tem a ver problemas mentais ou coisas do passado, já que você se formou nessa área para auxiliar quem está em casa. Uma pessoa muito na dela, como se fosse assim, não, eu sou muito reservada, mas tenho a reservação extrema. Isso também pode ser um sinal ruim. Sim, uma pessoa tímida ao extremo, provavelmente ela sofreu algum tipo de trauma, né, na infância, até muitas vezes no útero materno. A pessoa sofre um trauma, sofre algum tipo de seguro ali, algo que aprendeu, que a travou, né? Então, no momento do trauma tem sequelas. E essas sequelas muitas vezes serão revertidas, serão refletidas anos depois. No momento a pessoa não demonstra. Anos depois ela vai se mostrar, ela vai demonstrar aquilo que causou um trauma na infância, né? Que maravilha. Tem muitas pessoas que talvez tenham problemas como esse, né? E às vezes elas ficam, não com vergonha, por causa da fé, acha que é errado procurar ajuda. Exato. Você já pegou pessoas nessa situação que acham que procurar ajuda médica é uma coisa errada? Infelizmente tem esse tipo de cristão. Várias vezes. Na realidade, quando a pessoa vai procurar um pastor, uma pastora para aconselhamento pastoral, ela nunca procura um psicanalista, ela não procura um psicólogo, ela procura o pastor. Ela pensa que a fé pode curar o trauma que ela passou ou o momento que ela está vivendo, né, que já é um momento talvez diverso, que está refletindo no comportamento dela, em como ela está vivenciando aquilo, né? Só que existem situações que são para Deus e existem problemas da psique, que são problemas relacionados a um assunto de fato psicológico, que a pessoa precisa tratar e não simplesmente orar, né? É oração, orar e ação. Que maravilha, já que a gente falou de orar e ação, o bate-papo tá legal. Essa próxima canção, a festa. A nossa vida, na verdade, com Cristo é uma festa, né, Jaqueline? É verdade. E você que está em casa, você está vivendo uma festa ou você não está vivendo festa? Então, mais uma vez, Jaqueline Lages, a festa.
convidou a Jesus para entrar em sua casa. Mas a Jesus não adorou, não lavou seus pés, não quebrantou o seu coração. Jesus ali já afamado, pois há poucos dias tinha curado o filho da viúva de Naim. Chamou a atenção de uma mulher que era pecadora, porém sua fé tocou no coração do mestre, misericórdia e perdão. Mas aquele fariseu a humilhou, a apontou, a julgou e condenou, e disse: se esse bem fora profeta, saberia quem é a mulher que o tocou. Porém Jesus, conhecendo o seu coração, ao fariseu ensinou uma grande lição. Nada pode impedir a vitória de um crente que se prostrar em adoração. Quando Jesus permite a festa, ele já determina quem adentrará o templo para o adorar. Mesmo se achando menor, libere a adoração. Hoje o teu vaso de alabastro tem que transbordar. O cenário para que ele opere é adoração. É o dia da tua vitória, pode acreditar. Foi ele quem te convidou para estar nessa festa, e até quem te humilhou vai ter que te honrar. Quando Jesus permite a festa, ele já determina quem adentrará o templo para o adorar. Mesmo se achando menor, libere a adoração. Hoje o teu vaso de alabastro tem que transbordar. O cenário para que ele opere é adoração. É o dia da tua vitória, pode acreditar. Foi ele quem te convidou para estar nessa festa, e até quem te humilhou vai ter que te honrar. Pois nada pode impedir a vitória de um crente que se prostrar em adoração. Mas aquele fariseu a humilhou, a apontou, a julgou e condenou, e disse: se esse bem fora profeta, saberia quem é a mulher que o tocou. Porém Jesus, conhecendo o seu coração, ao fariseu ensinou uma grande lição. Nada pode impedir a vitória de um crente que se prostrar em adoração. Quando Jesus permite
Bravo! Ô, maravilha! Gostei! Aí, no sambinha, da hora, muito bacana esse negócio. Eita, isso é realmente festa. É festa. A música já faz jus, na verdade, o título já faz jus à canção. Maravilha. Agora, 2023 foi um ano de maravilhas para você, né? Você inicia uma nova fase aí ao lado do maestro Mary Hilton. Eita, Deus, seu esposo. Conta pra gente como foi esse encontro, como é hoje estar ao lado dele, qual tipo de aprendizado, o que realmente cresceu no seu ministério, essa junção, né? Você dá ao lado desse grande maestro aí e você cantora, como que foi esse encontro aí? Conta pra gente. Então, nós não nos conhecemos através da música, na verdade foi um encontro político, apolítico, enfim, outras questões que nos uniram, né? E nós ficamos amigos e depois Primeiro veio a amizade, né? isso, depois é que começamos a orar, pensar em namorar, noivar e casar, para a glória de Deus. Agora, falar sobre aprendizado com o maestro é muito forte, porque ele tem um vasto conhecimento, né? Ele como maestro, como teu esposo, quando você está colocando voz, ele também está ali acompanhando. Ele é exigente. A afinação, por favor. Ele é muito exigente. Eu acho que todos Ele é eles, muito todos os exigente, maestros, é. porque quer o melhor de nós. Claro, claro. E a produção, né? A minha produção é toda dele. Eu Então vi aí. ele do Excelente. zero a tudo, né? Excelente. Ele que faz. Então tudo que tem acontecido no meu ministério, como Deus tem me promovido, onde eu tenho chegado, tudo que eu tenho alcançado, eu devo a ele como meu marido, como meu esposo, meu ajudador, meu amigo, meu produtor, meu maestro. Que maravilha. E essa canção que você acabou de entoar é uma composição sua. É uma composição minha. Que legal. A festa, Deus me deu essa composição há 10 anos atrás. E eu não conseguia muito achar conexão, né? Achar a forma certa, a produção, enfim. E o maestro, para a glória de Deus, ele soube pegar e fazer acontecer Muito bom. como precisava e como Deus queria. E que Deus possa abençoar essa união Amém. até a volta de Cristo. Oh, glória. Essa é a verdade. E você em casa vai poder estar conosco, porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, mas antes eu já queria pedir os seus contatos. Você vê que passa rápido, né, a gravação. Verdade. Queria que você deixasse Passou seus muito contatos. rápido. Então. Como fazer para encontrá-la, quais plataformas digitais nós poderemos encontrar suas canções, suas redes sociais. Fique à vontade. Tá certo. Pode falar o nome das plataformas assim? É à vontade. Tá, ok. Então você encontra Jaqueline Lages no YouTube, você encontra pela MW7 Music, né, no canal da MW7 Music no YouTube, você encontra no Instagram, Jaqueline Lages Oficial, e pelo telefone 119-7997-1601. Repetindo, 119-7997-1601. Que maravilha. E você, fica ligado conosco, porque ainda tem mais Noite com os Adoradores. Vamos para o intervalo com você, Jerusalém e eu. Que Isso. Deus te abençoe. Muito obrigado Muito pela sua obrigada. vinda. Espero receber mais uma vez você aqui. Obrigada. Fica ligado. Naquela multidão só ele tinha cruz, a fim de perdoar o meu pecar. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença o mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jesus.
Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros rever. A aliança que eu mesmo quebrei, meus pecados deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus. Que Deus lhe abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, sua participação todos os domingos. É um programa feito para a família. Você está sendo abençoado, eu tenho certeza. Estamos recebendo com muita alegria, mas essa adoradora eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós através das suas canções, da sua história. É a cantora Raquel Buoeri. Vem para cá, Raquel Buoeri. Seja bem-vinda aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Tá bom, minha querida? Que Deus te abençoe. Seja bem-vinda, viu? Que Jesus possa te usar ricamente e vai usar, porque quem anda com Deus sempre é usado por Deus. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, nós temos um pequeno VT falando da trajetória dessa mulher abençoada. Veja aí o VT que fala sobre a trajetória da Raquel. Nascida em um lar de fé, Raquel Buoeri carrega desde a infância um profundo amor pela adoração. Aos 6 anos de idade já cantava na igreja e aos 13 começou a compor canções que expressam sua intimidade com Deus. Seu relacionamento com Deus, baseado em quem Ele é, inspira uma adoração genuína, onde o melhor lugar sempre será aos pés de Cristo. Sua vida e ministério testemunham uma jornada de entrega, obediência e fé, guiada pela presença do Espírito Santo. Após quase 6 anos vivendo na Flórida, Raquel, seu marido Michel e seus filhos, Ana Luísa e Tuco, foram enviados novamente ao Brasil para seguir os propósitos que o Senhor estabeleceu. Em cada etapa, Raquel preserva sua paixão não apenas pela música, mas também pela comunhão. Ama cozinhar, receber amigos e fortalecer laços com a família e a igreja. Depois de 25 anos de espera no Senhor e após um encontro transformador aos pés de Jesus, nasceu seu primeiro álbum. Gravado na Flórida, o projeto contou com a participação especial de seu pai de adoração, o pastor Judson Oliveira, marcando um momento de profunda conexão e cumprimento da promessa de Deus. Hoje, Raquel Buoeri é a prova viva de que a fidelidade de Deus nunca falha. Porque quem confia nele pode até esperar, mas nunca será decepcionado. Quando Deus fala, o tempo não é obstáculo. A promessa não morre e o impossível se torna real. Nos alegramos, exultamos, e a Ele damos glória, e a Ele damos glória. O noivo vem, nos alegramos, exultamos, e a Ele damos glória, e a Ele damos glória. O noivo vem, nos alegramos, exultamos, e a Ele damos glória, e a Ele damos glória. O noivo vem,
Que maravilha de Deus, é isso aí, que bom, que bênção. Então, quer dizer, desde 6 anos de idade, já na sua infância, você teve esse contato com a música. Você lembra com todos os detalhes? Lembro. Com 6 aninhos você já entoava cânticos, já ministrava a palavra, cantando. Conta pra gente como foi essa emoção. E hoje você, né, de ver que Deus realmente confirmou o seu chamado. Sim, aos 6 anos de idade, eu participei da minha primeira cantata. Então, meus pais sempre ali, né, participando da igreja e sempre incentivando. Então, você pai, você mãe que nos assiste, incentive seus filhos no melhor lugar, que é a casa de Deus. E ali eu pude viver minha primeira experiência com Deus. Ali eu desfrutei da presença de Deus pela primeira vez. E eu lembro daquela canção até hoje, que dizia: escuta, ó rei, esse meu cantar. Então eu sabia que eu estava cantando para um rei e que era para ele que eu estava dedicando a minha vida. E ali, naquele momento, também em casa, num culto doméstico, porque sim, inclusive o que os meus pais faziam, nossa casa pratica até hoje. Nós praticamos o culto no lar. Que bacana. E ali a minha mãe fez o apelo para mim. E ali eu aceitei Jesus aos 6 anos de idade. Que coisa linda, tá vendo? A importância, então, de você pegar esse costume, esse hábito de fazer cultos, até reunir a família, ler a Bíblia. E foi num culto desse que a sua mãe faz o apelo. Você quer aceitar Jesus, filho? Olha que coisa interessante. E você lembra que nesse dia que você aceitou, de lá para cá, chegou o momento de você também, chegou o momento de você passar pelas águas também, né? E você lembra quando tudo deu aquele início? Passei pelas águas aos 13 anos de idade e também foi o mesmo momento que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E também o mesmo ano, foi um ano muito especial, porque foi o ano que ali o Senhor começou a me dar as canções, né? Compor comigo. Eu costumo dizer que a gente só recebe o download do céu. Mas ali Jesus começou a compor comigo as canções e liberar aquilo no meu coração. E eu ia anotando e colocando num caderninho. Que coisa, hein? E quando Deus ele realmente chama. Agora, o interessante, durante toda essa sua jornada, você viveu 25 anos na espera até o lançamento do seu primeiro álbum. Como foi esse processo de espera? E o que te ensinou a ter paciência até essa confiança do cumprimento das promessas de Deus? E por que 25 anos de espera para lançar o primeiro álbum? Eu costumo brincar de que eu acho que eu me inspirei em Ana, Abraão, para esperar 25 anos. Boa! Né? E, na verdade, essa espera nunca vai ser romantizada, né? Esperar não é fácil, esperar não é gostoso. E tem 2 cenários. Metade do tempo eu brinco, costumo dizer, pastor, que metade do tempo eu enrolava Jesus e a outra metade Jesus trabalhava em mim. Porque muitas vezes a gente quer fugir daquilo que Deus tem. Mas a palavra é clara, o propósito do Senhor prevalecerá. Então, esse é o caminho, né? Nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor tem para nós. A gente pode buscar o que a gente quiser, mas a satisfação plena a gente só tem nele. Né? Por isso, ali nesse tempo de espera, muitas vezes sem entender, falando: Jesus, para que tantas canções? Para que o Senhor está me dando isso? Eu amei, eu amo te adorar no secreto, é necessário isso. Mas eu entendia que Deus tinha algo mais, existiam palavras que acompanhavam todas essas canções. E naquele momento a gente foi guardando aquilo no coração, esperando o momento certo daquilo que o Senhor falou ao nosso espírito. Que se nós não colocássemos Moisés no rio, ele morreria nos nossos braços. E com isso nós entendemos que era tempo. Tremendo. E assim seguimos Que e maravilha. gravamos. E aí tá Raquel Bueri. Aí, dois ali. Vamos cantar o Salmo 2. Depois a gente volta falando, que estou vendo aqui que é composição sua. Depois a gente volta falando dessa canção. Amém. Então nós vamos receber aqui na Noite dos Adoradores de Deus a Raquel Bueri com essa canção Salmos 2. Vamos lá.
Olha, que maravilha! Beijem o Messias, Salmo número 2, canção abençoada. E como é que é o processo que Deus te dá? Às vezes eu gosto de perguntar, porque as pessoas perguntam, pastor, eu queria compor, mas não sei por onde começar. Tem um início de compor, é algo que tem que estar no sangue, é algo que Deus dá. Eu creio que seja tudo através de oração, de compromisso, para pegar músicas que realmente elevam a pessoa de Jesus. Como é que funciona, no seu caso, como você compõe? Bom, o que eu mais amo fazer, né, é cantar a palavra. Então, quando a gente busca o Senhor, quando a gente não está apenas esperando aquilo que Ele quer fazer apenas, mas a gente busca um relacionamento com Jesus. A gente passa a buscar ouvir a voz dEle, até porque nós que não ministramos o louvor, precisamos ministrar a noiva dEle. Então, se nós ministramos a noiva dEle, nós precisamos que o Espírito Santo ministre ao nosso coração aquilo que Ele quer comunicar à sua noiva. Então, Salmos 2, por exemplo, foi uma canção que eu estava ali no devocional, meu momento com Jesus, meu tempo com Jesus, eu sempre falo isso nas redes sociais. Isso é bom. E ali naquele tempo com Jesus, Jesus gerou no meu coração realmente para cantar os salmos. E assim Ele me ordenou. E depois desse tempo ali comecei em obediência compondo Salmos 1 e chegamos Salmos 2. E ali Salmos 2 Deus deu essa canção tão especial, enfim, que foi realmente como uma forma de gerar no nosso coração, né? O que é a sinceridade? A sinceridade, ela é o que caminha junto com a integridade. Né? Hoje a gente precisa posicionar o nosso coração em uma adoração sincera, uma adoração íntegra, uma adoração que abre mão de nós mesmos, sabe? Que nasce a partir do arrependimento, para que ela agrade o coração de Deus. Isso é importante. Na sua visão, a adoração também ela pode se tornar um estilo de vida? Com certeza. Esse é o convite para Jesus para nós, né? Nós não precisamos apenas cantar para adorar. Nós temos que adorar com tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente faz se torna santo a partir do momento que a gente está fazendo para o Senhor. Então, uma vez que a gente entende que a adoração, todos, né? O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós temos que nos posicionar como noiva, como algo que a gente vai fazer para até a eternidade. Vamos continuar adorando. Então, essa é a nossa busca, né? Esse é o nosso desejo que queima o nosso coração. Isso é importante para todas as pessoas que, às vezes, acham que, como foi apontado por Raquel, eu canto, eu sou adorador, mas o estilo de vida é um estilo fora dos padrões de Deus, que realmente não condiz com o que diz a Bíblia Sagrada. É de suma importância. E o devocional, Raquel? O que você tem a falar do devocional? Pessoas que cantam, você até apontou aí que a música Salmo 2 surgiu quando você estava no seu momento, do seu devocional com Deus. Isso é uma coisa que veio aleatória ou você compõe quando está nesse devocional? E também mandar um recado para essa pessoa que acha que é mágica, né? Tem gente que está no mecânico, né? Acha que está adorando e não está. O devocional, na sua visão, na sua vida com Deus, o que você tem a falar para essas pessoas que até cantam? Bom, se a gente vai entender Jesus como alguém, né, que nos chama a conhecê-lo, porque esse é o desejo do Senhor, que nós o conheçamos. Então, nós precisamos entender que a gente precisa gerar relacionamento com Ele. E não tem como gerar esse relacionamento se a gente não estiver buscando a face dele todos os dias. E não é, sabe, bater ponto com Jesus. Vou lá, pronto, li minha Bíblia, acabou. Não. Ou vou lá, fiz uma leitura de um devocional rapidinho, acabou. Às vezes é muito mais lucrativo, vamos pensar assim, se eu vou ler um versículo, mas naquele versículo o Espírito Santo vai ministrar o meu coração, vai me confrontar, vai falar aquilo que Ele quer falar. E eu dou liberdade para que Ele fale. Então, esse é o caminho, né? E assim como a gente alimenta a nossa carne, com uma comida, café da manhã, almoço, jantar, né? Nós precisamos alimentar o nosso espírito. E é no tempo de devocional, no nosso tempo com Jesus, que a gente alimenta o nosso espírito. É ali que a gente se rende aos pés dele, se entrega. E com relação às composições, não só nos momentos de devocional. Tem muitas situações, eu estou ouvindo uma mensagem no carro e de repente Jesus me dá aquele pedacinho, eu já gravo. Ou outras canções, estava passando, fazendo outra coisa em casa e de repente eu vi aquela frase do Senhor e eu, ai, Jesus é isso.
né? É a gente despertar o nosso espírito para aquilo que o Senhor quer falar. Isso é importante. Compor é um dom ou qualquer pessoa pode compor? Pastor, eu creio que é um dom, mas eu também. creio que a gente precisa entender como utilizar esse dom. Né? Senhor, a gente tem sido ministrado que não adianta fazer as coisas de Deus apenas, mas do nosso jeito. Então a gente precisa fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus. Né? Rimar não é compor. Olha aí. A gente precisa expressar aquilo que está no coração de Deus. E essa é a nossa busca diária, contínua, né? De estar ali aos pés dele todos os dias, entendendo, né, esse lugar que ele quer nos levar. Isso é importante. Você residiu nos Estados Unidos há mais de 6 anos e vocês retornam ao Brasil. Lá nos Estados Unidos, você chegou a fazer algum CD ou já estava na época já das redes sociais, das plataformas digitais? Como foi a sua estadia lá nos Estados Unidos? Nós moramos lá por quase 6 anos, nós retornamos no final do ano passado. E Jesus nos orientou realmente que era tempo de derramar sobre a igreja brasileira aquilo que ele tinha ministrado no nosso coração nesse tempo de América. E foi confirmando através de pessoas, e foi através disso que a gente entendeu a orientação do Senhor. Ele também, naquele momento, gerou, sempre que ele quer falar comigo, alguma coisa mais especial, ele gera uma canção em mim. E marcou aquele tempo com aquela canção. Então, nesse tempo de América, foi exatamente onde nós gravamos, né, esse álbum, que nós temos aí em todas as plataformas digitais. Foi uma bênção, foi muito especial, foi um marco na nossa vida. Nós fomos inicialmente para que pudesse estudar inglês e o meu filho mais novo, que é autista, pudesse ter mais tratamentos. Mas ali a gente entendeu que tudo aquilo era só uma desculpa do Senhor para nos forjar naquele tempo. Que maravilha. Eu vi até no VT o pastor Judson, ele é o seu pai, mas na adoração, né? Isso. Como nós chamamos assim, hoje eu chamo o pastor AG Feira meu pai na fé, o que me levantou para o ministério. Então você teve o pastor Judson como seu pai na adoração. Sim. E como foi esse momento, né? Essa sensação? Eu creio que ele tem uma visão de futuro, que ele olhou para você e viu uma adoradora, então, já que ele é o seu pai da adoração. Como foi esse momento? Como você recebeu esse convite dele? Eu creio que foi assim um marco, né, na sua vida musical. Bom, na verdade, quem fez o convite para ele fomos nós, através de uma amiga muito querida, a pastora bacana. Flaviane, e que é filha espiritual dele e dele, da pastora April. Inclusive, um abraço, pastor Judson, um beijo, April, um beijo para a pastora Flaviane. E nesse momento ali foi gerado porque eu gravava as canções, que eu brincava, né? Porque eu não tinha a menor intenção, pastor, de gravar. E eu gravava as canções no meu estúdio particular, que era o meu banheiro. Então eu trancava a porta e gravava. E no final dessa canção eu ouvi a gargalhada do pastor Judson, mas eu não tinha o menor contato com ele, né? E depois daquilo ali, conversando com a pastora Flaviane, ela, não, vamos falar com ele. E na hora que a gente falou com ele, prontamente, ele aceitou, orou, abençoou, né, esse projeto, abençoou tudo aquilo que o Senhor estava nos dirigindo à adoração. E mais do que isso, ele tem sido um instrumento de Deus na nossa vida para revelar uma adoração sincera. Que maravilha. Então veio ao encontro da mensagem que Jesus colocou sobre nós, né? E por isso ele se tornou um pai como uma referência mesmo. Alguém muito querido da nossa casa, que nos conectou com família. Hoje nós aqui fazemos parte em Osasco da Igreja Legado. Um abraço para o meu apóstolo Luizinho, a pastora Lu, e que também são filhos espirituais do pastor Judson. Então, assim, ele literalmente nos conectou a uma família enorme, né, que tem sido bênção em extremo na nossa casa, sabe? Usados por Deus para cuidar de nós aqui nesse tempo. Maravilha. Lá na igreja de Osasco, como é o nome da igreja? Igreja Legado. Legado, lá você tem missões, lá você é só membro, você e seu esposo e a família são membros, ou você tem missões lá, você é pastora? Não. Só canta. Né? Não, nós chegamos recentemente na Igreja Legado. Nós chegamos, como eu falei para o senhor, no final do ano aqui no Brasil. Então, nós somos parte de uma equipe que serve nos cuidados da igreja. E, por enquanto, a gente está começando lá. Mas glória a Deus por isso. Que legal. A intimidade com Deus, eu creio que seja uma coisa de suma importância para a gente seguir a nossa jornada. Na sua visão, na sua concepção, qual o maior desafio para se manter firme
com Cristo sem ir para a direita nem para a esquerda e seguir no alto, porque tem muitas pessoas que perdem nesses desafios. Eu creio que Deus ele nos coloca, na verdade, Deus nos coloca em certas situações para forjar o nosso caráter, a nossa personalidade. Sim. Eu não sei se você já passou por esse filtro de Deus aí, mas eu creio que sim. E qual o maior desafio que você já enfrentou e dizer, não, eu quero desistir? Tem um que você pode compartilhar conosco? Pastor, vou compartilhar o testemunho do meu filho. Olha, né? coisa boa, hein? Foi um testemunho muito marcante na nossa história. Jesus sempre arranja jeito de nos, dar uma chancela para determinados tempos, determinados momentos. Imagina que eu tenho, com 15 anos de idade, eu tive uma tuberculose pleural e acabei sendo internada, tive que operar o pulmão. Não tenho os 2 pulmões completos. Olha. Mas Jesus fez e ali naquele momento ele me chamou para o Ministério de Louvor. Olha que coisa. Então ainda agora eu estava compartilhando com uma amiga que é exatamente isso. Jesus gosta porque ele é criativo, na verdade. Muito. Só Deus cria, Deus é o Criador. Ele é. Então ele gosta de fazer as coisas de uma forma assim para nos lembrar da fidelidade dele. E o meu filho mais novo, por exemplo, eu estava um dia na cozinha de casa e ouvi de Jesus conversando com uma amiga que eu ia engravidar naquele dia. Não tinha a menor intenção de ter filhos. Já tinha uma filha, estava tudo bem, já era muito satisfeita, mas não era o propósito do Senhor. E naquele momento minha filha já tinha 5 anos e quando chegou a noite não contei nada, mas eu tinha certeza, eu estava grávida. Quando foi momentos depois, já fui fazer o exame já com o chapéuzinho na bolsa, porque eu sabia que eu estava grávida. O Senhor tinha falado e eu estava grávida. E ali, confirmado com o exame. Acontece que pouco tempo depois, ali o Senhor começou a se revelar um pouco mais. Porque eu comecei a ter muitas dores e fiquei internada por cerca de 1 semana. E cada dia era um diagnóstico diferente, né? Porque eles faziam ultrassom, faziam tudo e não aparecia nem saco gestacional, nem embrião. E naquele momento, depois de 5 dias internada, já no 5º dia, recebendo palavras de que poderiam ser tumores, gravidez ectópica, tantos diagnósticos terríveis assim que só nos assustavam, chegou uma médica e também uma pessoa que estava orando, com o mesmo momento, com uma palavra de que viu meu marido com um menino nos braços. Naquele momento, eles vieram me dar até uma medicação que grávida não poderia tomar, porque eles já não achavam que eu estava grávida. E eu avisei que eu não ia tomar nada, porque eu ia esperar. E baseada na palavra do Senhor, no dia seguinte, eu pude receber realmente ali do Senhor. O Senhor falou assim comigo ali, véspera de fazer uma ressonância, que grandes coisas estavam por vir, grandes coisas iam acontecer. E eu falei, Jesus, esse lugar é aqui. E dali, no momento seguinte, apareceu o saco gestacional, mas ainda não tinha embrião. Mas no dia seguinte, o embrião apareceu e está fazendo 11 anos agora. Ei, maravilha. Exatamente. Esse Deus é demais. Exatamente. Por isso que só resta a nós agora, todos te louvam. Amém. Porque se todos louvam ao Senhor, já está escrito, louvem todos que respiram, louve ao Senhor. Mais uma vez, Raquel Bueri aqui no palco dos adoradores de Deus. Louvem-te todos. Juntos nós celebramos ao único e digno Jesus. Aleluia, o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso.
Raquel Bueri. E a ele damos glória. Esse é exaltado e bendito mesmo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como a Raquel declarou, Ele é criativo. Ele criou a cada um de nós e nos criou para louvar. Aleluia. O homem, na verdade, né, Raquel, ele foi criado para louvar, não para ser adorado. Com certeza. Isso é muito importante, nós que cantamos. Nós temos aí esse ministério de destaque, né? Porque o nosso ministério, nós que cantamos, é ministério de destaque. Eu creio que todo ministério é de destaque, mas o ministério da música é mais de destaque. É esse destaque que é um perigo. A gente não pode querer se destacar demais. O que é que você tem a falar? Essas pessoas que infelizmente começam bem, infelizmente terminam mal. Que conselho você teria para esses adoradores, essas pessoas que querem cantar, que querem adorar a Deus e infelizmente têm posturas estranhas? Você, como uma mulher de Deus que eu sei que é, manda um recado direto no coração dessa turma. O homem não foi feito para a glória, né? O Senhor foi feito para ser glorificado. Por isso que a glória pertence a Ele. Então nós precisamos, independente do ministério, mas também no ministério de louvor, porque a gente reconhece isso, pastorear o nosso coração, entender que o nosso objetivo é fazer o Senhor conhecido, é diminuir para que Ele cresça, é entender que o nosso lugar é apenas como participantes do avanço do reino dEle, que não tem a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Importante. E testemunhos que você já recebeu de canções suas? Eu sempre gosto de perguntar, porque para mostrar que realmente Deus habita os meus louvores. Já teve um testemunho, Já. um ou dois ou três, deve ter milhões deles, milhares deles. Tem um que marcou a sua jornada com Cristo, um testemunho através de uma canção que você cantou. Que, como algo que aconteceu comigo, Com outra pessoa. Isso. Enfim, através de algumas canções, né, Isso. Jesus tem ministrado isso, principalmente na adoração sincera ao Filho. Mas tem uma canção especial que se chama Olhar Só Pra Você, Olhar só para você. que foi um momento baseado numa palavra que eu recebi, né? A gente estava numa igreja e ali um apóstolo tinha ministrado uma palavra sobre meu marido e eu estava assim com uma santa expectativa e ele virou para mim e falou assim: e você olha só para Jesus. E ali o Senhor começou a ministrar e foi um momento difícil, sabe, da minha caminhada com Deus, de poder entender esse lugar que o Senhor queria me levar. Mas depois, com o tempo, Jesus me fez entender, né, e tem levado pessoas a esse lugar, de que quando nós estamos aos pés dele, nós vemos somente a ele. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, se a gente, às vezes, está em pé, você pode olhar para o irmão do lado, você vê o defeito que tem na igreja, você vê a dificuldade naquele ministério. Mas quando nós estamos somente aos pés do Senhor, nós vemos somente a Ele, porque é um lugar e um posicionamento do nosso coração. Então, pessoas que estavam muitas vezes feridas pela igreja, porque, pastor, existem 3 tipos de feridos pela igreja. 3 tipos de feridos. Primeiro, O primeiro é aquele que está ferido com a igreja e que decide que nunca mais coloca o pé ali. O outro é aquele que foi ferido pela igreja, mas quando o negócio aperta, corre lá na igreja. E o terceiro são aqueles que foram feridos pela igreja e estão na igreja. Mas a cura é o próprio corpo. É estar na igreja que vai nos curar. Porque é o corpo que Deus usa para poder restaurar o próprio corpo. Então, nesse momento de pessoas que passaram por esse desafio, né, de vivência assim, de estarem às vezes sendo tão feridos, confrontados, entenderam que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade dele. é verdade. Hoje, o cristão atual, o que eu percebo que tem muito cristão atual que são muito cristal. O que é uma pessoa cristal? Qualquer coisa machuca, né? Isso é para você que está em casa, você que é muito cristal, qualquer coisa lhe machuca. Às vezes, principalmente quem faz a obra. E até quem não faz a obra, até o membro mesmo, como a Raquel falou. Essas 3 pessoas que estão machucadas. Porque o corpo é de Cristo, a cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça de tudo. Agora, o que mais realmente tira as pessoas? Porque a Bíblia diz que não deixando a sua congregação, né? Tem muitas pessoas que tomam a decisão errada de sair, né? O que mais realmente tira as pessoas
do ciclo da comunhão da igreja? Você, como uma pessoa que já esteve lá fora, já teve algumas experiências, você tem algo a falar sobre isso? Sim, nós precisamos estar com o nosso coração com a motivação certa. Olha aí, ó. Então, às vezes, a gente quer fazer coisas que não são aquilo que Deus quer ou do jeito de Deus. Olha aí, boa. Né? Então, nós precisamos nos posicionar sujeitando-nos à vontade do Senhor. E eu entendo que estar conectado à igreja, né? Recentemente fui ministrado por uma palavra sobre isso, inclusive está no livro do meu apóstolo Paixão pela Igreja, em que, assim como Noemi é uma tipificação da igreja, e nós, muitas vezes, como Ruth, só vamos ao encontro do nosso propósito conectados com a igreja. Então, os nossos olhos precisam estar fixos no autor e consumador da nossa fé. E, muitas vezes, ali entender se é também um ministério saudável, se faz parte realmente de algo que está de acordo com a palavra de Deus, para que você possa prosseguir também naquele local. É importante isso aí. Importante saber disso. Às vezes as pessoas, como eu falei no início do programa, na minha mensagem, as pessoas querem servir a Deus horizontalmente. Ou seja, observam uma falha onde não tem falha. Tudo tem. Sim. Agora, quando é vertical, você e Deus, e o que Deus mostra, vamos orar para a gente ter vitória. Quero fazer uma brincadeira contigo. Sabe aquelas brincadeiras de ping-pong, eu faço uma pergunta e você responde na lata? Ok. Que legal. Deus para você. Tudo. Tudo, Deus. Família. Presente. Um sonho. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha. Um personagem bíblico, ou seja, homem ou mulher. Maria. Maria. Mas nós temos 6 Marias. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Essa foi a bem-aventurada. Sim. Essa daí é tremenda. Que ouvia do Senhor e guardou no coração. Eita Deus, essa recebeu de Deus algo que para a época era impossível, mas Sim. por isso que foi a bem-aventurada entre as mulheres. E um estado do Brasil que você ainda não conhece e tem sonho de conhecer. Olha, essa eu não pensei. O Acre. Poxa, o Rio Branco, a capital. Sim. Não. Coisa boa, eu já estive no Acre, já tem umas 6 ou 7 vezes, bacana, um bom estado. Agora, um versículo bíblico. O versículo que marca a minha história e a história da minha casa. Jeremias 29:11. Porque eu é que sei que pensamento tem aos vossos respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Oh, maravilha. Agora a questão de uma música. Uma música. Ou uma música. Eu gosto de uma música. Eu gosto muito de Prosperarei, do Marcelo Nascimento. E você tem alguma música que você curte? Tenho muitas, eu ouço louvor o dia inteiro, pastor. Mas uma canção assim que... Específica. Acredito que Eu Te Amo, ó Deus. É uma tradução que foi a primeira canção que eu senti e desfrutei da presença de Deus aos 6 anos de idade. Que legal. Que Deus te abençoe. Obrigado. A questão das suas canções. Hoje nós estamos nas redes sociais. Você chegou a gravar algum CD físico ou não? Hoje a gente grava álbuns todos digitais, né? Todos. Então estamos, para a glória de Deus, em todas as plataformas digitais. Algumas canções têm alcançado mais de 70 países, porque é a forma como Jesus quer ser adorado. Né? Em especial, Beijem o Messias, que é Salmos 2. Imagina, pastor, um dia um beijo foi um marco na palavra de traição. Mas, na verdade, desde antes que a gente já tem essa referência em Salmos 2, em que se fala beijem o Filho, e algumas traduções beijem o Messias, é porque é uma forma de adoração. Então, aquilo que foi uma forma de adoração deturpada, uma forma de adoração adulterada, como uma forma de traição, na verdade, Jesus quer resgatar em nós como uma adoração sincera ao Filho. Então, enfim... Essas canções têm ministrado aos corações aquilo que Jesus quer falar. E esse é o mais importante para nós, né? Fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Então, seja no Spotify, seja no YouTube, seja Deezer, em todas elas você encontra essas canções. É só procurar lá, Raquel Boeri, que você vai ser ministrado também pelo Espírito Santo. Maravilha. Deixa os teus contatos
para quem quiser encontrá-la, o teu contato. Fala com quem? Fica à vontade. O telefone está aqui na tela agora, né, da nossa assessora. E também nas redes sociais, você pode nos encontrar como Raquel Boeri no Instagram, né, no TikTok. Principalmente no Instagram, nós temos devocionais continuamente, sempre uma palavra, um louvor ministrado, algo que o Senhor tem ministrado no nosso coração e que a gente entende para poder liberar para cada um que está ali também. Que maravilha, eu quero te agradecer pela sua vinda aqui no programa, que Deus continue lhe abençoando, lhe usando através dessas canções cristocêntricas, né? Amém. Fala de Jesus. E você em casa, eu quero desejar a você também um início de semana de sucesso. Não esqueça do início da nossa mensagem. Bom é aproximar-me de Deus. Então se aproxime dele que você vai crescer. Nós vamos ficando por aqui. Domingo que vem teremos muito mais noite com os adoradores de Deus. Nós vamos encerrar com a Raquel cantando essa canção, Olhar Só para Você. E eu tenho certeza que olhar para Jesus é olhar para a palavra e olhar para o futuro. Raquel, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho e muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Uma honra e privilégio poder estar aqui compartilhando tudo aquilo que Jesus tem feito, falado e ministrado ao nosso coração. Que maravilha. Canta para nós, Olhar Só para Você. Deus abençoe. Beijo no coração. Até domingo que vem. Quero te convidar a entrar nesse ambiente, nesse lugar que somos consumidos pelos olhos dele. Jesus, só você é digno. Fite nossos olhos em ti, Jesus. Quero olhar só pra você, ser satisfeito só em te ver, te perceber, porque a tua presença tem tudo.